Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula eu vou tentar mostrar para vocês um pouco do Free Flyer na prática, mostrar do que ele é capaz. E também a gente vai conversar sobre a questão da licença, que é uma questão que causa muitos problemas para quem está começando nessa ferramenta. Vou tentar dar o passo a passo aí para você conseguir tirar a sua licença. Então aqui algumas das empresas que usam Free Flyer. A gente tem empresas grandes que usam Free Flyer, então empresas e missões, né? Então a gente tem a NASA, usa Free Flyer, Força Aérea Americana, a gente tem aqui a Boeing, por exemplo, a gente tem missões, por exemplo, a missão Artemis aqui, nesse caso. Então a gente vê que os maiores players aí da área aeroespacial do mundo utilizam Free Flyer durante as suas missões. Eu não digo que é o software principal, que eu não tenho essa informação, mas de algum uso eles fazem. E aqui embaixo a gente pode ver aqui um centro de controle de missão em que eles estão usando o Free Flyer, né? É possível ver que eles estão usando o software Free Flyer, tanto na tela central quanto nessa tela da direita aqui. Então um software amplamente utilizado. Mas por que é amplamente utilizado, né? A gente tem então que ele é um problema para resolver problemas, um programa, desculpa, para resolver problemas de astrodinâmica, em que você tem o controle total da simulação. Então o Free Flyer ele tem uma particularidade que ele tem uma linguagem própria de programação dele. Então a gente vai poder programar nos mínimos detalhes o que vai acontecer na nossa simulação. E inclusive ele tem interfaces que conectam com outras linguagens de programação. Então a gente pode jogar nossos dados para Python e ali no Python utilizar esses dados. A gente tem APIs também que para se conectar com o Free Flyer. Então é realmente uma ferramenta bem ampla. E ele possui missões de exemplo, ele possui um help file bem extenso, então a gente consegue ver ali com bastante profundidade o que as funções fazem, com exemplos. E uma coisa muito boa do Free Flyer que não se encontra em outros softwares dessa área é a questão que a versão profissional está inteiramente disponível para estudantes. Então, se você for estudante, desculpa aqui, gente, acabei de ver que minha câmera está na frente do slide, vou colocar aqui no cantinho. Então, se você for estudante, você consegue a versão full do Free Flyer, que é a mesma versão paga pelos profissionais, que é usada pela NASA, usada pela missão Artemis, que eu mostrei ali. Então, assim, gente, é muito vantajoso. Aí no ITA a gente tem a possibilidade de usar a versão do estudante. Então, utilizando o e-mail @ga.ita, a gente consegue ter acesso à versão de estudante full desse software, que é uma vantagem enorme, assim, né? Haja visto os preços desse tipo de software. E assim a gente tem o que ele é capaz de fazer no final das contas. A primeira coisa então que a gente pensa num software de astrodinâmica é que ele tem que ser capaz de propagar. Então o que é isso? É rodar simulações, né? Então a gente tem aqui um exemplo de uma simulação. Então a gente dá condições iniciais e ele nos fala em um momento no futuro qual será a posição, a velocidade desse corpo. A gente também consegue fazer análise de contato. Então a gente consegue, por exemplo, colocar um sensor num satélite, colocar uma antena na Terra, definir a abrangência desse sinal, e a gente consegue o tempo de contato, a força que esse sinal tá chegando no satélite. A gente consegue fazer toda essa análise, que é muito importante para missões de telecomunicação, por exemplo. A gente também tem questão das manobras orbitais. A gente consegue modelar manobras orbitais com alta fidelidade e baixa fidelidade. O que seria isso? Baixa fidelidade, a gente consegue gerar um deslocamento ali no satélite e analisar o efeito desse deslocamento. E alta fidelidade, a gente consegue modelar o thrust do motor, a gente consegue modelar a quantidade de combustível, consegue fazer uma modelagem com muitos fatores envolvidos ali, fatores termodinâmicos envolvidos com o motor e fatores astrodinâmicos também, né?
assistência para acoplamento. Então a gente consegue fazer uma análise de acoplamento muito interessante com o programa também. E gerar output de dados, que é algo muito importante também. Conseguir fazer com que nossos dados da simulação sejam exportados de alguma forma. Então a gente tem diversas formas de gerar esse output, o que facilita também a nossa análise no software, né? Então vou mostrar um pouco para vocês, vou abrir aqui para vocês verem. E eu vou estar mostrando um pouco por cima como é que funciona. Então aqui a gente está no Free Flyer aberto, versão 7.8. E aqui a gente tem umas missões de demonstração que o próprio Free Flyer disponibiliza. Eu vou abrir duas para vocês aqui. Primeiro eu vou abrir essa de Constellation Coverage, para a gente dar uma analisadinha. Pronto. Abrindo aqui, ele já nos dá umas informações sobre o modelo, certo? Sobre inclinação da órbita, sobre a forma de exportação. Então a gente tem uma constelação aqui de 60 satélites, certo? E aqui ele já está rodando, ele já iniciou rodando. A gente consegue ver aqui em tempo real. Ele está um pouco travado porque eu estou gravando também e isso utiliza um pouco da capacidade do computador. A gente consegue ver aqui a área de cobertura. A gente consegue ver que conforme o satélite vai passando, os pontinhos vão ficando mais verdes. Então os pontos com área verde têm maior cobertura de satélites. Uma análise bem completa mesmo. A gente consegue ver em tempo real todos os satélites. Essa bolinha aí seria a área em que ele consegue transmitir o sinal. Muito interessante. Pausar aqui. Aqui embaixo a gente tem uma visualização no mapa plano, né? E a gente pode vir aqui em Control para dar uma olhada no código por trás disso. Então, se você clicar em qualquer lugar aqui, você consegue ver a forma como está programado. Então existe uma linguagem própria do Free Flyer, a gente pode ver aqui, mas também existe uma forma de programar por blocos, uma forma de programação mais simples, mas também vai ser apresentado nas aulas, né? Nas aulas introdutórias. Pessoal, aqui eu vou abrir uma outra simulação. Aqui é de uma viagem Terra-Lua, então a gente vê todos os estágios aí, tanto a órbita de transição, e agora ele fazendo as manobras para entrar na órbita da Lua, diminuindo a excentricidade. Muito interessante, uma primeira missão e agora uma segunda missão. A gente pode fazer o teste aí de manobras, de posições para lançamento também, que a gente está lançando diferentes posições em diferentes momentos, né? Tudo isso é possível de se fazer aqui dentro do Free Flyer. Essas visualizações aqui são maravilhosas, né? A gente consegue mudar o referencial em que a gente está visualizando. A gente consegue ver que aqui, esse referencial aqui é centrado na Terra, esse referencial aqui é centrado na Lua, por exemplo. Aqui já é um referencial girante, né? Então a gente consegue escolher o referencial que a gente quer para facilitar a nossa análise. Assim como para a geração do output também, a gente consegue fazer essa escolha.